Pode ir. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalak Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namah Mukham Karoti Vachalam Pangulanghayate Vidu Jad Kripatamaham Bande Sri Guru Dinata Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhubhaiva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo 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 Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuse Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namaste Girirajai Shri Govardhananami Ashesha Klesha Nashaya Paramananda Dai Bhaktya Vihina Paradhalakshari Kiptascha Kamadi Tarangamadi Kripa Maitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charana Vrindavana Vanipate Jaya Soma Soma Mauri Sanarakshananda Sanatan Naradeda Gopishwara Braj Vilas Gangi Padme Prema Prayacha Nirupadhi Namo Namaste Namaste Narasimhaya Pralada Ladadai Hiranyakashipu Aksha Shilatanka Nakalai Narayana Namaskritam Narochaivo Narottama Devi Saraswati Vyasa Tato Jayam Yudhira Shri Sanatan Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 14, verso 7. Sim, 7. Rajoragatmakam vidhi Trishna Sanga Samudbhavam Tanibhadnati Kaunteya Karma Sangyena Dehinam. Tradução. Ó filho de Kunti, o modo da paixão nasce dos desejos e anseios ilimitados. E por causa disso, a pessoa se prende às atividades fruitivas materiais. Significado. O modo da paixão se caracteriza pela atração entre o homem e a mulher. A mulher tem atração pelo homem e o homem tem atração pela mulher. Este se chama o modo da paixão. E, quando o modo da paixão aumenta, a pessoa desenvolve o anseio por gozo material. Ela quer gozar a gratificação dos sentidos. Em troca de gratificação dos sentidos, um homem no modo da paixão quer honra na sociedade ou na nação e quer ter uma família feliz, com bons filhos, esposa e casa. Estes são os produtos do modo da paixão. Enquanto a pessoa ansiar por estas coisas, ela terá que trabalhar duramente. Por isso,
Aqui se afirma claramente que a pessoa se associa aos frutos de suas atividades e assim se prende a tais atividades. Para comprazer a sua esposa, filhos e sociedade e para manter seu prestígio, a pessoa tem que trabalhar. Portanto, todo o mundo material está mais ou menos no modo da paixão. A civilização moderna é considerada avançada nos padrões do modo da paixão. Anteriormente, considerava-se que a condição avançada estava no modo da bondade. Se não há liberação para aqueles que estão no modo da bondade, o que dizer então daqueles que estão envolvidos no modo da paixão? Né? Então, a gente vê que no modo da paixão a pessoa tem que trabalhar muito duro para manter aquele tipo de vida. A gente vê que quem está no modo da bondade, praticando vida espiritual, ele precisa de muito menos coisa. Por isso ele trabalha menos. Por quê? Vive vida simples, com o mínimo possível. Mínimo possível. Se tiver um lugar para dormir, um pouco de comida, ele vive. Não precisa mais nada. Esqueceu a honra de ser respeitado como gente rica ou que tem alguma condição financeira ou de ter alguma posição social, isso tudo foi. Aí no modo da paixão tem que manter isso. E isso dá trabalho. Mas esse é o modo da paixão. E nem no modo da bondade pode haver liberação. O que falar no da paixão? Pergunta aí. Verso 8. Tamastvajnanajam vidhi mohanam sarvadehinam Pramadalasya nidrabhistani bhadnati bharata. Tradução. Ó filho de Bharata, fica sabendo que no modo qualitativo da escuridão, nascido da ignorância, todas as atividades vivas corporificadas ficam iludidas. Os resultados deste modo são a loucura, a indolência e o sono, que atam a alma condicionada. Significado. Neste verso, a aplicação específica da palavra tu é muito significativa. Isso quer dizer que o modo qualitativo da ignorância é uma qualificação muito peculiar da alma corporificada. O modo da ignorância é exatamente o oposto do modo qualitativo da bondade. Em bondade, pelo desenvolvimento de conhecimento, pode-se compreender o porquê das coisas, mas sob a influência da ignorância é exatamente o oposto. Todo aquele que está sob o encanto do modo da ignorância fica louco. Um louco não pode compreender o porquê das coisas. Em vez de progredir, ele se degrada. A definição da qualidade da ignorância é expressa na literatura védica. Sob o encanto da ignorância, não se pode compreender a verdadeira essência das coisas. Por exemplo, qualquer um pode ver que seu avô morreu e que, portanto, também morrerá.
O homem é mortal. Os filhos que ele concebe também morrerão. Logo, a morte é certa. Mesmo assim, as pessoas acumulam dinheiro de maneira desenfreada e trabalham arduamente, noite e dia, sem darem a menor importância ao Espírito Eterno. Isto é loucura. Em sua loucura, eles relutam muito em progredir na compreensão espiritual. Tais pessoas são bastante preguiçosas. Eles não se interessam muito quando são convidadas a buscar associação com quem possa lhe dar compreensão espiritual. Eles nem mesmo são ativas como a pessoa que está sob o controle do modo da paixão. Assim, outro sintomas de alguém soterrado na influência da ignorância é que ele dorme mais do que o necessário. 6 horas de sono são suficientes, mas um homem no modo da ignorância dorme pelo menos 10 ou 12 horas por dia. Semelhante homem parece estar sempre abatido e viciado em drogas e em dormir. Estes são os sintomas de uma pessoa condicionada ao modo da ignorância. Esse é o modo da ignorância. Prabhu, posso fazer uma pergunta do módulo da ignorância? Aquele demônio que só pode ter sido matado pelo filho do Senhor Shiva, era um módulo da ignorância, ele era o rei dos Asuras, né? Mas ele fez uma austeridade violentíssima para pedir essa misericórdia, né? Como é que funciona isso? Aqui Bhagavad Gita está dizendo que a pessoa dorme muito mais, mas os demônios estão no módulo da ignorância e eles fazem austeridade. Mas ele vai explicar aqui mais para frente no Gita os 3 tipos de austeridade. Austeridade no modo da paixão, bondade e ignorância. A austeridade no modo da ignorância, que só prejudica a pessoa. Não dá benefício espiritual. É sempre com desejo egoísta. Não para desenvolver atitude de serviço para Deus. De acordo com a austeridade, de acordo com o modo que ele está, não é a austeridade ideal para o progresso espiritual. Compreendi, Prabhu. Compreendi. Mas mesmo assim, ainda diz que a pessoa dorme mais. Mas esses demônios quase não dormem. Ele ficou em meditação durante não sei quanto tempo, né, para conseguir um negócio desse, sem dormir. Mas não é... Aqui está falando algumas qualidades, às vezes alguns têm umas e não tem outras. Se a pessoa usa droga, por exemplo, alguém usou alguma coisa. Um dia eu estava conversando com um lá, o cara falou que fumou crack, né? Fuma crack, lá na manifestação lá. Ele vai lá, até inteligente, gente boa. Falou que fica 1 semana sem dormir. Então, não pode falar que ele não está no modo da ignorância, né? Ele dorme menos que a gente aqui tudo. Depende do estado, né? Não é? Às vezes, dependendo do estado, aí pode mudar alguma coisa, mas não significa que não está no modo da ignorância. Mas tem demônio da raça do demônio que está situado no modo da bondade, né? Tem isso, Bali Maharaj, para lá do Maharaj, é demônio, mas é devoto, né? Aí não conta, na verdade, são Vaishnavas, só a raça do demônio. Na verdade, Vaishnava é diferente. Aqui está falando demônio por dentro, né? Geralmente é assim, dorme muito, usa droga, dorme muito, é viciado em alguma coisa,
Só pensa em coisa material, esquece do espírito, preguiçoso, meio inerte, né? E muitas vezes absorto nas ilusões e loucuras, né? É o sintoma do modo da ignorância. E tem gente que tem depressão, fica dormindo o dia inteiro, tipo, ou é viciado em alguma coisa, ou toma alguma coisa dormindo, ou vira à noite, ou não quer fazer nada, ou não quer trabalhar, ou pensa em suicidar. É o pior modo, né, da ignorância. Verdade, no Brasil, muitas vezes a gente se encontra nele, né? Nascendo aqui, vivendo aqui, antes de praticar, né? Muita gente. Mas aí, adotando um bom caminho, rapidamente dá para progredir da paixão para a bondade, estabelecido na bondade, praticando, dá para começar, pelo menos começar a transcender processo nessa vida, né? Pergunta aí? Nove. Agora de novo vai falar mais qualidades dos três. Falando várias qualidades dos três modos da natureza, nesse capítulo. E compreendendo esse capítulo, qualquer atividade que a gente fizer, sistema, condição mental, psicológica que a gente tiver, a gente pode saber em qual dos três está. A gente pode saber se situar. Aí, se situando e autoanalisando, dá para saber se a gente está progredindo no processo ou não. Eu não importa o tão ruim que esteja, progredindo é o que importa. E ninguém começa já bem, então o que importa é progredir. Sattvam sukhe sanjayati raja karmani bharata jnanam avritya tama pramade sanjayati uta. Quem vai ler? Tradução. O modo da bondade condiciona uma pessoa à felicidade, e a paixão condiciona a pessoa aos frutos da ação, e a ignorância à loucura. Significado. Uma pessoa no modo da bondade se satisfaz com seu trabalho ou ocupação intelectual, assim como um filósofo, um cientista ou um educador podem ocupar-se num campo particular de conhecimento e podem satisfazer-se desta maneira. Um homem nos modos da paixão e bondade pode ocupar-se em atividade fruitiva. Ele possui tanto quanto pode e gasta para boas causas. Às vezes, ele tenta abrir hospitais, dar a instituições de caridade, etc. Estes são os sinais de uma pessoa no modo da paixão. E o modo da ignorância encobre o conhecimento. No modo da ignorância, qualquer coisa que a pessoa faça não é boa nem para ela nem para ninguém.
Hum. O modo da bondade, ó, ele traz felicidade interior. Paixão condiciona a pessoa à ação fruitiva. Ignorância cobre o real conhecimento, leva à loucura. É o resultado de cada um dos modos, né? Carol, cantar aí? Boa noite a todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Só não posso ler, Prabhu, tô sem o Gita aqui. Não vou conseguir. Beleza. Pergunta aí, alguém? Desce. Ninguém tem dúvida nisso, não? Desce. Rajastamascha vibhuya sattvam bhavati bharata. Rajasattvam tamaschaiva tamasattvam rajastatha. Tradução. Às vezes, o modo qualitativo da bondade se torna preeminente, derrotando os modos da paixão e da ignorância. Ó filho de Bharata! Em certas ocasiões, o modo da paixão sobrepuja a bondade e a ignorância. Em outras, a ignorância derrota a bondade e a paixão. Dessa maneira, há sempre competição pela supremacia. Significado. Quando o modo qualitativo da paixão é proeminente, os modos da bondade e da ignorância são sobrepujados. Quando o modo da bondade é proeminente, a paixão e a ignorância são derrotadas. E quando a influência da ignorância é proeminente, a paixão e a bondade são suplantadas. Esta competição não para. Portanto, alguém que de fato pretenda avançar em consciência de Krishna tem de transcender estes três modos. A proeminência de determinado modo da natureza manifesta-se no comportamento da pessoa, em suas atividades, alimentação, etc. Tudo isto será explicado em capítulos posteriores. Mas, se quiser, ela poderá, pela prática, desenvolver o modo da bondade e, assim, derrotar as influências da ignorância e da paixão. Ela pode também desenvolver a qualidade da paixão e derrotar a bondade e a ignorância. Ou pode desenvolver o modo da ignorância e derrotar a bondade e a paixão. Embora existam esses três modos qualitativos da natureza material, se o homem for determinado, poderá ser abençoado com o modo da bondade, e transcendendo, poderá situar-se em bondade pura, que se chama o estado Vasudeva, no qual se pode compreender a ciência de Deus. Pela manifestação de atividades específicas, pode-se entender em que modo da natureza alguém está situado.
Ah, você vê, pode ser que a gente costuma ter os três e sempre um prevalece, né? Sobre os outros dois. O ideal é estabelecer no da bondade e partir dali transcender o da bondade. Situar na pura bondade, que é estar de nirguna. Vasudeva estágio. Nesse estágio pode-se compreender a ciência de Deus. Pode falar. Pode falar? Prabhu, e o que é na prática esse estado de bondade? A caridade material está incluso nisso? Está no modo da bondade? Não, caridade falou aqui antes, está mais no modo da paixão. Ah. Mesmo eu doando frutas ao invés de carne. É. E no anterior você perdeu aí? Você entrou depois, falou, ó, uma pessoa no modo da bondade é satisfeita pelo seu trabalho ou atividades intelectuais, filósofo, etc. Está engajado no seu campo particular de conhecimento e fica satisfeito ali, bondade. O homem no modo da paixão pode estar engajado em atividades fruitivas, que ele tem, ele gasta por boas causas, às vezes tenta abrir hospitais, dar doações, instituições de caridade, etc. Entendeu? Mais alguém? O modo da bondade não é tão fácil assim, né? Estabelecer nele. Deve tentar, mas não é tão fácil assim. E o que é, então, o modo da bondade para os Vaishnavas? Falou que a pessoa fica feliz, satisfeita. Principalmente com Bhakti, ela pratica Bhakti satisfeita, pacífica com ela mesma. Esse modo da bondade tem que ter a prática de Bhakti? Muito difícil Não. sem, principalmente hoje em dia, sem uma prática espiritual, muito difícil. Você vê os filósofos, vários filósofos, realmente filósofos, eles também tinham alguma prática ou religião. Eles se sentiam felizes. Hoje em dia, condição mais extrema, sem isso, é praticamente impossível. É um modo da bondade. Praticando o Bhakti, vivendo no modo da bondade, traz felicidade para a alma. Mas isso não é o objetivo, né? É só plataforma para transcender. Que é, então, o modo da bondade é conexão com Deus, é buscar a conexão com Deus. O objetivo é esse, né? Tá assim, só... Não, o objetivo é transcender os três. Mas sem a base do modo da bondade, ninguém pode começar. Tá Esse que é bom, o negócio. entendi. Aí se alguém pode estar no pior que for, se ele for honesto, sincero e praticar da maneira correta, com bom entendimento, aí ele vai passando de um para o outro até chegar na bondade e continua progredindo. Mas para isso também exige qualificação. Vê, a gente tem que ser sério nessas coisas.
Deve fazer para Deus, não para os outros. E saber que a nossa religião é diferente daqui e não ficar querendo impor para os outros, simplesmente respeitar o que tem aqui, que é a maioria, e usar aquilo até para o nosso favor, que a gente, igual o nosso mestre falava, a gente é cristão purificado, que a gente segue o que está escrito ali. Tem outros que seguem também, deles. A gente deve ser um deles, e não ficar querendo impor qualquer coisa ou mostrar que é diferente, nada disso, não dá resultado nenhum. Se a gente agir dessa forma, aí o avanço é certo. Isso que a gente vê é o contrário disso, por isso que não tem progresso. Não deve levar a sério, né? Você vê, esse dia eu fui na igreja tridentina, uma missa antiga, que há poucas rezas desse jeito. Você vê todo mundo lá leva a sério. Todo mundo que entra lá, vai a família, com o filho, todo mundo entra com bastante respeito ali, segue as tradições em casa, vai com respeito, fica lá 2 horas lá dentro, em silêncio, e com bastante reverência. A gente tem que agir assim, né? Vaishnava não é igual muita gente pensa, hippie, coisa de louco, não, nada disso. Isso é para o Ocidente que não tem ideia. Quem já foi lá na fonte, ele vê que o mesmo respeito que eles têm, o católico tem aqui, eles têm lá pelo Vaishnavismo. É o mesmo jeito. Vai a família, isso vem de o avô era Vaishnava, pai é Vaishnava, eles vão com a família, bastante respeito e reverência. É a mesma coisa. Então, isso é que é importante entender, senão a pessoa não consegue entender o que é Vaishnavismo e acaba ficando completamente desnorteada. A gente vê isso aí. O próprio meu mestre mesmo, mestre espiritual, falou isso várias vezes, principalmente quando veio no Brasil. Então, entender isso é importante. Não é um processo esotérico, uma yoga qualquer, não. Uma religião séria igual às outras. Com as regras, é ortodoxo, tem o modo de adoração, tem o rosário, japa, vida de oração, é a mesma coisa. Deve ser levado a sério do mesmo jeito. Tem nada de diferente ou querer mostrar que é diferente, nada disso. Se alguém tem essa visão, ele pode progredir. Verso 11. Sarvadvarishu dehesmin prakasha upajayate jnanam jada tada vidyat vibridham satam iti uta. Vale? Tradução. As manifestações do modo da bondade podem ser experimentadas quando todos os portões do corpo são iluminados pelo conhecimento. Significado: existem 9 portões no corpo: 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, a boca, o genital e o ânus. Em todo portão, quando o sintoma da bondade se ilumina, deve-se compreender que a pessoa desenvolveu o modo da bondade. No modo da bondade, a pessoa pode ver as coisas na posição correta. A pessoa pode ouvir as coisas na posição correta. A pessoa pode saborear as coisas na posição correta.
a pessoa se purifica por dentro e por fora. Em todo o portão se desenvolve os sintomas de felicidade. E esta é a posição da bondade. O que significa que ela usa todos esses portões no modo da bondade. Não faz nada nem no da paixão, nem ignorância com nenhum desses sentidos aqui, com nada disso. Então, o corpo dela externo fica purificado e o corpo interno também. Essa pessoa pode ver as coisas na posição correta, do jeito que elas são. Todos os portões existe sintoma de felicidade, que é a posição da bondade. Perguntei? Em 12. Lobha pravritirarambha karmanamasamaspriha rajasyetani jayante vivridhe bharatah sabha. Tradução. Ó melhor entre os Bharas, quando o aumento do modo qualitativo da paixão desenvolve-se sintomas de grande apego, atividade frutiva, esforço intenso e desejo e anseio incontroláveis. Significado. Quem está no modo qualitativo da paixão nunca se satisfaz com a posição já adquirida e sempre deseja melhorar sua posição. Se quer construir uma casa para morar, ele faz o melhor que pode para ter um palácio, como se fosse residir nessa casa eternamente. E desenvolve um grande anseio de prazer dos sentidos. O gozo dos sentidos não tem fim. Ele sempre quer ficar em sua casa com sua família e continuar no processo de desfrute dos sentidos. Isto nunca termina. Deve-se entender que todos esses sintomas são típicos do modo da paixão. Aí, jamais satisfeito. Você vê, hoje eu compro um carro, daqui 2 anos eu quero outro carro. Hoje eu compro um telefone, daqui 1 ano eu quero um melhor. Sempre assim. Sempre desejando mais e mais, nunca satisfeito.
Esse é o modo da paixão. Hoje eu tenho uma namorada de 20 anos. Aí daqui 20 anos eu fiquei mais velho e ela também. Aí eu troco. Que ela também ficou velha, aí nunca satisfeito com nada. Esse é o modo da paixão. Sempre buscando, buscando, mas felicidade real nunca chega. Essas coisas da felicidade por sentidos externos e temporários de qualidade baixa. Não dá satisfação para o sentido interior. Pergunta aí. Você vê, hoje em dia, para a gente ver aqui no Gita, a sociedade está degradando a tal ponto que nem o modo da paixão está existindo mais. Você vê, aqui está falando de família, de trabalho e de casa. Hoje em dia, a sociedade está querendo até acabar até com isso, ou seja, modo da ignorância total. Esse é o ponto que chegou hoje. Nem o da paixão está sendo propagado. Ou seja, só a ignorância. Aqui fica claro nesse verso aqui. A gente vê as ideologias que estão sendo impostas na sociedade, nem é da paixão, é. Aqui, ó, família, propriedade, que é casa, e trabalho. Tudo que eles querem tirar do povo. Não quer família, não quer que tenha propriedade, todo mundo pode invadir qualquer coisa. Quer que ninguém construa família, nada. Destrói a família, destrói a propriedade, destrói tudo. Ou seja, modo da ignorância. Hoje em dia nem paixão está existindo mais. Esse é o ponto que chegou. Então, o Gita deixa claro, você vê no Gita tem a situação toda. Se a gente vê o mundo de acordo com a escritura, a gente consegue perceber a realidade. A gente não é movido por sentimento, sentimentalismo de ninguém, ideologia de ninguém, nada. A gente vê as coisas como ela é. E as coisas como ela é hoje fica claro quando a gente lê aqui. Não tem nada normal hoje em dia, tudo está virado de cabeça para baixo no modo da ignorância. Quem não vê isso, ou ele está afundado no modo da ignorância, ou ele está cego, um dos dois. Ou está iludido completamente. Ou então na loucura total. Achar tudo normal. Não tem nada normal aí. É dever daqueles que estão praticando lutar contra essas coisas como serviço a Deus. Quem fica omisso, ele concorda com essas coisas. Você viu como que era a pregação dos Vaishnavas? Se alguém leu os artigos de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Swami Prabhupada, Gurudev, Param Gurudev, sempre combatendo essas coisas. Esse é o amor do Vaishnava. Para o bem da sociedade, ele combate isso. Se os Vaishnavas, os devotos, não combater, quem vai combater? Quem vai ter a palavra de esperança para as pessoas no mundo? Ninguém. É dever de todo praticante combater essas falsas ideologias e mensagens ignorantes da sociedade. E quem não faz isso é omisso, fica se autoprotegendo, querendo um campo de conforto, e também vai ser cobrado depois. Tem um artigo bom nesse sentido aí, foi escrito por Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.
Prabhu. E o mais impressionante é que entra no templo e tem um monte de pessoas que se dizem Vaishnavas defendendo a ignorância totalmente. Por Querendo isso, botar na por aquele mão, motivo, por aquele motivo que eu falei, né, do cristianismo no verso anterior. Porque não entende o que é Vaishnavismo, não sabe nem a base, não leva a sério, acha que é uma coisa esotérica, brincadeira ou loucura, e não consegue compreender nada, nem a base do Gita. sim, às vezes a pessoa está fantasiada de Vaishnava lá dentro, tocando no rosto Compreende nada, e compreende defendendo Babu. nada, compreende nada. Esse dia eu encontrei lá na manifestação o Ananda, que é um médico ayurvédico, a gente estava falando justamente isso. O Gita, ele fica claro, o que Krishna falou sobre sociedade? Chatur Varnam Mayasristam Guna Karma Bignasa. Eu criei o sistema de classe social, divisão social. Se alguém defende a quebra da divisão social, o que ele entendeu do Gita? Nada, zero. É verdade, Não tem fé nenhuma em Krishna, ele não tem fé nenhuma em Krishna. Ele deve estar achando que o Gita apareceu de uma história que alguém inventou, algum louco ou yogi inventou lá na Índia, um pobre indiano inventou, só pode. Se o Gita fala isso, Krishna fala isso no Gita, como que alguém pode falar que não deve existir divisão de classe? Deve ser todo mundo igual. Se Krishna criou a divisão de classe, ele fala no Gita. Sacerdote, rei, trabalhadores de campo, comerciantes e artesão, trabalhador braçal. Se alguém quer que acaba isso, ele é contra Deus. Na Bíblia, a mesma coisa. Davi, Salomão era rei. Depois tinha sacerdote. Também tinha camponeses. Na época, trabalhadores feudais. Então, toda a sociedade tinha isso. Se alguém não quer isso, ele é contra Deus. Ou seja, não tem fé nas escrituras ou não entendeu nada, está ali fazendo papel de bobo. E achando que é muito místico, não entendeu nem a base. Por isso que é importante compreender Varnashram. Por isso que o Swami Prabhupada enfatizava as 4 classes sociais como sociedade, por isso que ele mandou fazer fazenda, construir fazenda, para o pessoal entender o que é Varnashram Dharma. Nessa base, a pessoa pode progredir espiritualmente. Sem isso, aquilo tudo vira loucura. Se a pessoa não compreende nem isso, o que ela vai compreender de espiritual? Zero. Então, essa é a vergonha que a gente passa aqui, né, Elcio? Dá até vergonha. Não, e vai piorar, só vai piorar. Do jeito que está caminhando, só vai piorar o negócio. É vergonha e é dever nosso que compreendeu, de mostrar o que a nossa religião e nossa escritura fala. É dever, né? Porque a escritura é clara, né? Nossos acharyas sempre foram contra esse negócio de comunismo, classe igual, sempre foram contra. Então é dever da gente que entendeu falar isso abertamente, sem medo de nada. E até para fazer os outros saberem da nossa posição, né? Entenderem que a nossa religião pensa igual a deles. Porque senão, Não, se for ver pelos outros, eles até começam a achar que a gente está... que a nossa escritura é que está errada. Quando a gente fala, a gente é metralhado pelos próprios Vaishnavas que apoiam essas maluquices. Mas ainda assim deve falar, né? Ainda assim deve falar, depende. É claro que não é chegar em qualquer lugar, mas a gente tem nossa página, a gente tem nosso espaço, deve falar, usar de acordo com as nossas coisas, deve falar. Sem medo de perder coisa, né? A gente deve falar para Krishna, é um serviço para ele, né? Sem medo de qualquer coisa que a gente perder falando a verdade para Deus, na verdade nós estamos ganhando. E no final tudo vai voltar para ele.
Você viu, o Bhaktisiddhanta Sarasvati falou, quem tem medo de perder as coisas para falar a verdade, jamais pode falar sobre Deus. Quer ver, aqui tem um grupo aqui, que ficou amigo meu ali do Dr. Plínio, que é católico, eles falam a mesma coisa. Eles combatem essas coisas desde 1960. São até contra o Papa, que o Papa também desvirtua também. Mas ainda assim eles falam, e falam fortemente, sem medo de nada. Eles são todos espiritualmente fortes. Eu fui na missa dentro do convento das irmãs aqui, das freirinhas, que são minhas amigas. Um monte de senhorinha. E elas falam abertamente contra esse sistema, escancaradamente, inclusive contra o Papa. Pois é. Aí, isso é assim que deve ser. É assim que a gente também deve ser. Não deve ficar omisso, jamais. Fala. E assim, por exemplo, na condição de uma pessoa como eu, né? Só tô dando um exemplo, que pode ter outras pessoas, sei lá, na mesma situação, que não pratica o próprio, né? Não tá realmente fazendo trabalho devocional. Tô mais numa plataforma só do conhecimento, né? Mas quando aí eu quero falar, tipo, que nem eu já acabei dando outros exemplos, né? Aí vai se falar uma coisa para falar o certo, né? Defender Deus e acaba arrumando briga e confusão com quem pensa diferente ou tem outra religião. Como, por exemplo, as várias vezes que eu te falei da minha mãe, assim, eu quero comentar uma coisa do Gita e acaba sempre entrando em discussão. Nesse caso, ficou missa. Eu acho melhor, para mim, nesse ficou caso nesse caso é melhor guardar para você. Aqui eu tô falando para quem está praticando e pregando, né? isso, Ou então só quem para não tá, deixar claro. Foi ou isso que eu então entendi mesmo. quem tem essa ideia, não pode não ficar discutindo, mas pode escrever na página para tentar alertar os outros, isso pode. Evitar a discussão, mas pode escrever alguma coisa, porque é o seu espaço, por exemplo. Ninguém pode falar nada. Por exemplo, eu escrevo na página do Ekadasi, sobre ética, sobre tudo, tá? Sem tentar agredir ninguém. Eu não é uma ferida, mas eu vou colocando e vou jogando. Né? Eu sei que ali tem quase 2.000 pessoas assistindo. Né? E aos poucos vai modificando a consciência. Porque nesse caso é o espaço seu, né? Então, pode expor sua opinião. Agora, no caso de quem está realmente praticando e pregando, aí ele pode falar em todo lugar, que aí ele não tem medo de nada. Aí é diferente, mas para isso tem que estar forte espiritualmente. Você vê, várias pessoas saíram do grupo, vocês devem ter visto aí. Eu não estou nem um pouco preocupado. Aí vocês viram aí que vários saíram. Mas a verdade deve ser dita sempre, né? Não estou preocupado com o número nem nada. Preocupado em satisfazer Krishna, que é a verdade suprema, e o jeito que ele fala no Gita, sem satisfazer ego ou gosto de ninguém, né? Então, o caminho de Deus é esse, a gente deve seguir a palavra dele, tentar entender o que ele quer e lutar pela causa dele, né? Principalmente hoje, que as coisas boas estão acabando, né? Estão sendo destruídas. Se não tiver essas pessoas para combater, vai tudo ser destruído rápido. Então, isso é mais um motivo da gente praticar mais. Na verdade, essas coisas vêm para o nosso até bem, se a gente for refletir mais profundo. Essas coisas vêm para o nosso próprio benefício, porque a gente sente a necessidade de ficar mais firme, estabelecido nos princípios religiosos, mais fortemente estabelecido. Então, a gente usa isso para fortalecer mais ainda. Inclusive na Bíblia está escrito: a verdade vos libertará. Isso é muito claro, não é só nesse aspecto sociopolítico, em tudo. Tudo que ocorre em nossas vidas, por pior que seja a aparência, a verdade nos liberta.
nos dá tranquilidade, nos dá paz, nos dá serenidade, nos dá caminho. É. A gente deve tentar, toda situação, ficar firme, né? Praticar. E essa situação é boa porque as coisas ficam muito mais claras, né? Antes era escondido, o mal ficava escondido, hoje ele está explícito, é fácil de detectar. Então hoje é fácil da pessoa, ela vê a coisa e ela escolhe. Aí é fácil de escolher hoje se ela vai para o caminho bom ou ruim, porque está muito óbvio, né? Antes não, antes era meio escondido, então acaba sendo até bom. E pelo menos a pessoa sabe mais o que está acontecendo. É tão óbvio e já não é escondido, é mostrado, né? Sem vergonha nenhuma. Então, para a pessoa que tem a inclinação para seguir uns princípios religiosos, fica muito fácil dela decidir o que ela quer da vida. E aí ela fica firme no caminho do bem, rejeita tudo isso aí que o mundo está oferecendo e fica firme naquele caminho. Tem uma vida exitosa. E deixa, se o mundo inteiro quiser seguir o outro, tudo bem para eles. Que eles peguem o resultado depois. E se a gente conseguir fazer o nosso serviço, salvar alguém, uma pessoa dali, que seja, tá ótimo também. Se não conseguir, só de tentar, Deus já vai ver. Tá bom também. Executar a ação dentro dos preceitos sem esperar resultado. O resultado é de Deus, não é nosso. É do karma de cada um. Isso é problema individual de cada um. É fazer a nossa parte, ponto. É isso. Pergunta aí. Antes de cantar. Por isso, eu encontrei uns quatro devotos lá, na manifestação mais antigo, todos eles falaram a mesma coisa, que os meninos hoje não entendem nada do Gita. Você vê, teve devoto que até escreveu, tentando comparar a teologia da libertação usando o Ramayana como exemplo. Olha pra você ver que absurdo. Tipo a teologia da libertação nos Vedas. Que ponto que chegou. Por aí a gente vê que o fundo de ilusão que a Não, maioria está afundado. Sem e, falta de tradição, de não entender, não levar a sério, de não compreender nem o básico do Gita, das escrituras, e ser levado pelo sentimentalismo que essas ideologias proporciona e atinge o ponto fraco deles, né? e eu ia falar que, na verdade, que chegou, parece que chegou muito rápido, né? Porque se Kali Yuga dura 134 mil, é isso? 300? 320. Não, 320. E só se passou 5 e já tá assim. Tá acontecendo muito rápido ultimamente, né? As coisas estão voando. Se pensar assim, é assustador. É assustador mesmo, é. É realmente assustador. E tende a piorar. Tende a piorar. Está escrito Tá, dentro do já, Vedas que vai piorar muito. As mulheres vão ter filhos para se alimentar deles. Isso está dentro do Vedas. só que igual a Carol falou, ultimamente elas tá acontecendo muito rápido. As coisas estão degradando numa velocidade que nunca já viu antes. Vamos lá. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Vinayate Namah
Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Gauravani Nirvishesha Sugabhati Ajakari Satarini Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Ashachadi Satarine Namo Vishnupadaya Shiradikaya Vishniva Vivetana Narayana Kinamine Namo Vishnupadaya Iradhikai Priyatmane Shishima Bhakti Vedanta Narayana Iti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakti Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Jaya Jaya Gurudeva Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva Jaya Jaya Gurudeva. Gurudeva Jaya Jaya Gurudeva Gurudeva, Gurudeva Jaya Jaya Gurudeva Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada, Jai Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada Nitai Gaura Hari Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Guru Gauranga Narika Giridhar Ji ki Jai, Shri Radha Govinda Dev Ji ki Jai, Shri Radha Giridhar Ji ki Jai. Jai Shri Guru Par Paramo Vishnu Par Paramahamsa Parivrajakacarya Vajasata Shishimashra Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnu Par Shishimashra Bhaktivallabh Tirtha Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnu Par Shri Bhakti Jivan Acharya Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnu Par Shri Guru Govind Swami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnu Par Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai Om Gurupad Padma Acharya Kesari Shri Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj ki Jai. Jai Jai Jagat Guru Shri Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki Jai. Jai Jai Shri Rupa Guru Vahaga ki Jai. Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Jiv Gopal Bhatt Das Raghunath Sad Goswami Prabhu ki Jai. Prema se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Shri Bhagavan Simhadev Bhakta Prahlad Maharaj ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Shri Krishna Arjuna ki Jai. Jai Todos os glórias devotos reunidos ki Jai. Shri Harinam Sankirtan ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribol. Haribol. Valeu. Obrigado, Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Bol. Não.